Muito bom dia, seja bem-vindo, André Hernan. Eu já vou mandar a pergunta para vocês dois, e se o nosso diretor maravilhoso quiser e puder, já pode também soltar a enquete, que a gente já vai ter Luiz Rosa na sequência também para conversar conosco. Esse duelo com mandos de campo do São Paulo no segundo jogo no Morumbi e o primeiro no Maracanã, dá favoritismo ao tricolor, André Hernan? Bom dia. Bom dia, PV. Razan, tudo bem? Bom dia, Hernan. Eu acho que o São Paulo seria favorito até pelo momento, e aí a gente vai muito cair nessa história de que essa distância que você tem de dias, né, essa distância de tempo que você tem para a final da Copa do Brasil, a gente vai sempre falar assim, hoje, né? Hoje, que dia que é? Hoje, dia 29 de agosto, o São Paulo é o favorito, independentemente se for o primeiro jogo no Maracanã ou no Morumbi. Mas a gente está falando de hoje, né? Porque a situação, como a Luísa bem descreveu, e a gente viu nas imagens e teve a mesma sensação de um São Paulo ali incomodado, um Landim não querendo dar entrevista, um Marcos Braz ali também sem muito espaço ali, os jogadores ali um pouco, até um constrangimento, é um clima que não é dos melhores, né, no Flamengo, e o São Paulo completamente diferente, solto, Dorival rindo, o Rafinha ali bem à vontade, o Caleri também, enfim, é um São Paulo que vive um momento completamente diferente do Flamengo, e eu acho que essa distância coloca hoje a gente com muita tranquilidade para falar, é o favorito. Pode ser que o São Paulo tenha as suas dificuldades daqui a 20 dias, mas me parece que a maré do São Paulo também é melhor, né? Porque muita coisa que nos últimos anos a gente viu jogar contra o São Paulo, hoje não acontece mais. Por exemplo, o Beraldo machucou no jogo contra a LDU. Uma semana já vai estar de volta e vai jogar a final da Copa do Brasil. Então parece que a maré virou. Então hoje o São Paulo é favorito, sem dúvida nenhuma. É a opinião do nosso querido André Hernan. Já vou chamar também o nosso Luiz Rosa para conversar com a gente também. Quero também é André, tá? Também? Tem isso? André Luiz Rosa, não é? Ah, essa aí eu não sabia, hein? Essa eu não sabia. Não sabia? Vou perguntar para ele então já. Conta pra gente essa história. É verdade ou não é, Rosa? Qual foi a pergunta aí? É André Luiz Rosa? Tem isso? Não, é Luiz André Rosa. Mas tem André, tá bom. Bom dia, Rosa, tudo bem? Mas bom dia, Marcelo Razan, bom dia, Paulo Vinícius Coelho e André Hernan. Na verdade, quando mamãe colocou essa criança no mundo, a família inteira só chama de André, entendeu? Aí, quando chegou na faculdade, tinha André Luiz e tinha Luiz. Aí, na faculdade, eu fui batizado de Luiz André. Nem sabia eu que chamava Luiz André, entendeu? Mas essa eu acabei de saber hoje, não sabia dessa não, só chamava você de Rosa o tempo inteiro. Mas e aí, quando chegou no jornalismo, lá no JT, precisava assinar e eu comecei a assinar como Luiz André Rosa, entendeu? Aí ficou. Entendi. Esta é a sua vida. Sempre tem alguma surpresinha no nome de jornalista, porque eles assinam, o jornalista assina de um jeito, tem nome artístico, é uma beleza. Já a gente vai trazer uma notícia importante de última hora aqui, a respeito do Cruzeiro, que mudou, o técnico Pepa não é mais técnico do Cruzeiro, foi anunciado agora há pouco, mas já a gente vai esmiuçar isso. Antes eu quero ouvir a opinião do Luiz Rosa e avisar que você já pode votar na nossa enquete. Segunda final no Morumbi, dá favoritismo ao São Paulo contra o Flamengo, sim ou não? O Mascarado aqui no nosso chat está dizendo, estou muito surpreso de vocês achando que o São Paulo é favorito. Sou São Paulino e não acho isso. Calma. O que você acha, Rosa? Essa segunda final no Morumbi dá favoritismo ao São Paulo? Você sabe, eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu fiquei famoso semana passada, eu fiquei, assim, surpreso, porque eu nunca tinha viralizado tanto uma coluna minha, né? E aí, quando terminou as finais, eu coloquei que o São Paulo era favorito, né? E aí choveram comentários, viralizou, foi um dos twitters mais lidos do UOL, fiquei tão feliz, falei, nossa, eu sei escrever. Aí eu escrevi outra coluna dizendo o seguinte, qual o problema de apontar que o São Paulo era favorito? E, de novo, tomei muita pancada, mas também muitos elogios, eu achei legal isso. E eu sigo nessa linha, eu voto com o André Hernan, e o momento de São Paulo é benéfico e extremamente... E concordo também um pouco assim, se a final fosse no Morumbi, ou se o primeiro jogo, o segundo jogo no Maracanã, eu não espero esses 15 dias não, Hernan. Eu acho que o momento do São Paulo vai ficar tranquilo. Acho que eu vi ontem, quantos é o PVC que é bom nisso? São 12 jogos sem ganhar fora de casa, São Paulo, é isso, né? Se eu não me engano, 12 ou 10. No Brasileirão não ganhou nenhuma.
Oi? Não, mas é no brasileiro. Porque o São Paulo ganhou do Palmeiras fora de casa, né? Então, Não, no brasileiro. No brasileiro mesmo. São 10 jogos. Não ganhou nenhuma. Não ganhou nenhuma, né? Aí ficaram assim, tá vendo? São Paulo não ganha fora, que não sei o quê. Eu falei, cara, final é outra coisa. Mata-mata é outra coisa. E vocês que acompanham o clima, quando o São Paulo ganhou do Palmeiras, eu senti assim, o Luxemburgo falava assim, na época, assim, quando eu comecei a cobrir ele no Santos, ele falava assim, jogador com fome quer ser campeão, né? E o São Paulo tem isso. Se você pegar o elenco do São Paulo, quem ali já foi campeão de título pesado, assim, né? E eu percebi isso no jogo contra o Palmeiras. Os caras estão querendo, gente. Os caras estão com muito apetite e vão ficar na história. Imagina, o primeiro título de Copa do Brasil. Isso eu só falei, escrevi numa coluna também, vou dar uma de PVC, escrevi também na minha coluna dizendo isso. Os caras estão com muita fome. Até o próprio Arboleda, quando terminou lá, falou, brincou de novo, manda o Pix e tal. É um time muito que sabe que não pode deixar passar essa oportunidade. A segunda final, a torcida está engajada, isso vai para campo, entendeu? Por mais que tenha 10, 15 dias, vai ser uma mobilização muito grande e eu vou manter essa opinião que o São Paulo realmente é favorito e dificilmente, eu vou além, dificilmente vai deixar passar essa oportunidade, porque é o clube do gigantismo que tem o São Paulo, o único que não tem, dos 3 grandes, dos 4 grandes, que não tem essa Copa do Brasil. E não é só isso, tem jogado, quando é jogo mata-mata, a gente viu contra o São Lourenço, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, pegou 2 pedreiras ali. Eu vejo um engajamento do time muito forte, e a entrada do Lucas também, a chegada do Lucas deu como diz Marcelo Razan, deu um up a mais aí deu um plus a mais nesse time. Então, assim, eu vejo o São Paulo assim, com um pé mais centrado, nem vou entrar no mérito da questão, eu mesmo se o Flamengo tivesse o seu super momento, o time a paradas arestas, quando um time chega com a mobilização que o São Paulo tem, todos nós já vimos isso ao longo das nossas carreiras, como é quando um time chega com esse apetite, com essa vontade, com essa mobilização, é muito difícil um time perder uma final. Lógico, é futebol, pode acontecer uma coisa, uma expulsão, um gol contra, um monte de coisa, mas essa... A coluna famosa de Luiz Rosa, título, vai ser muito difícil tirar do São Paulo o título da Copa do Brasil, 16 de agosto ele escreveu isso, tá, André Hernan? 13 dias, muito antes de você. E fiquei famoso, viu? Sabe que as pessoas falam para mim? Recebi mensagens, o print é eterno, toma muito cuidado. É isso. Mas, ó, você sabe que colabora muito com esse teu raciocínio, Rosa? Eu estava no jogo em Itaquera, logo depois da partida da vitória do Corinthians, a virada, o gol do Renato Augusto, o desempate, né, na verdade, do Renato Augusto, e aquela coisa inflamada em Itaquera e tal, vitória. E quando a gente estava ali na zona mista, e ali a gente tem a saída do túnel do Corinthians, onde passa pela zona mista, e do outro lado, onde passam os jogadores do São Paulo direto para o ônibus, né? E eu estava exatamente ali na saída do São Paulo, e eu encontrei algumas pessoas da comissão técnica do São Paulo, e eu senti um clima de muita tranquilidade. E aí eu falei assim, bom, esses caras tinham que estar putos da vida, né? Eu tinha que estar com uma cara mais fechada. E os caras vieram falar comigo, porra, e aí, como é que tá, André, tal, não sei o quê, aquela coisa, aquela resenha que a gente sempre faz, resenha. Eu falei assim, vem cá, vocês não tinham que estar mais da vida, não? E aí os caras, não, a gente tá tranquilo, sabe por quê? Porque os caras estão quebrando o pau lá dentro. Tipo assim, no bom sentido, sabe? Os caras estão indignados lá dentro. Os caras estão remoendo, os caras estão, assim, remoendo essa derrota. E isso é positivo, porque os caras vão dar a resposta no jogo da volta. E aí eu fiquei com a sensação de que os caras têm o domínio do elenco e sabem o perfil do elenco que tem. E acho que isso vai um pouco assim naquilo que você está dizendo, que é um São Paulo que tem uma mudança de perfil, que são os caras que têm muita fome e muita vontade. É isso, perder o jogo nos minutos finais em Itaquera, ver o estádio pulsar, no vestiário ficar indignado, discutir e tal, e na volta fazer uma grande apresentação, né? Como o São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo.
Então, assim, é um São Paulo cascudo, e foi, ao longo do tempo, ganhando essa casca. Chegada de Lucas, vinda de Rames, que mexe com o ambiente, o crescimento de um Beraldo do lado do Arboleda, a vinda de um Caio Paulista, o crescimento de um Wellington Rata, o Caleri, que agora tem o Luciano do lado. Então, é tudo um conjunto ali de fatores que colocam o São Paulo, sem dúvida nenhuma, como um time cascudo. E acho que esse momento é o momento melhor mesmo. Quero ouvir o PVC, quero ouvir o PVC sobre o Flamengo. Aqui no chat, o Pérez está falando assim: Paulistada está animada, Malvadão não está morto. O Igor Ricardo, torcida e imprensa já estão dando São Paulo campeão. Vão quebrar a cara. O Bruno falou assim: Paulistada confiante, isso é muito bom para o Flamengo. PVC, quero te ouvir sobre essa decisão. Eu não sei por que fala de paulistada, cara. Assim, é a imprensa brasileira. A imprensa pode ter gente que pensa de um jeito, gente que pensa do outro. Eu não acho que o São Paulo é favorito. Eu acho que o São Paulo tem... Já disse aqui que eu tenho um sentimento de que o São Paulo vai ser campeão. Mas favoritismo eu não acho que tem, não. Acho que... E assim, é uma coisa que ficou muito marcada, e os jogadores do Flamengo estão muito bravos com essa questão de se tratar o elenco do Flamengo como se fosse um bando de irresponsáveis que não estão nem aí com nada. Eles não são assim. Não é isso que o Flamengo é. Eu ia tocando sobre um pouco da questão do mando. Ontem, a tentação de todo mundo foi entender que, porque o segundo jogo é no Morumbi, o São Paulo tem o favoritismo. E o retrospecto das finais indica outra coisa. São 56% das decisões de Copa do Brasil vencidas por quem jogou o segundo jogo fora de casa. São 34 decisões, 19 vencidas no segundo jogo pelo visitante, ou o campeão fez o segundo jogo como visitante, e 15 decisões vencidas por quem fez o segundo jogo como mandante. Casos, por exemplo, no ano passado, 2020 o Palmeiras jogou em casa, 2021 o Atlético jogou fora, 2022 o Flamengo jogou em casa, 2019 o Atlético Paranaense jogou fora. Nesses últimos 4 anos tem um equilíbrio. 2018 o Cruzeiro jogou fora. Mesmo nos últimos 5 anos, foram 3 vitórias de quem jogou o segundo jogo fora de casa e 2 de quem mandou em casa. Então, eu acho que o mando de campo não dá favoritismo ao São Paulo. Eu concordo com tudo que o Hernan falou. O São Paulo tem comemorado ter um elenco cascudo e mordido, que não admite a derrota. Isso é muito positivo para o São Paulo. Mas o Flamengo também está incomodadíssimo por ser visto como um elenco que admite a derrota. E não vai admitir derrota. Outro ponto. O São Paulo estuda como equilibrar o talento. Ou seja, o São Paulo tem um jogador que equilibra esse talento, que é o Lucas, mas a pergunta é possível, até o dia da decisão, ter o quarteto mágico ou o trio Rames, Lucas e Caleri? O quarteto seria Rames, Lucas, Caleri e Luciano. Acho que os 4 juntos, não, porque o Rodrigo Nestor tem jogado muito bem. Mas Rames, Lucas e Caleri juntos é possível? No entendimento de algumas pessoas dentro do São Paulo, isto equilibraria a briga do talento, porque o elenco do Flamengo, inegavelmente, é o elenco mais talentoso do Brasil. E a gente, claro, não pode esquecer e perder isso de vista, porque individualmente os jogadores podem fazer diferença. Claro, lembrando também que tem a dúvida sobre o Arrascaeta, se ele vai jogar ou não. A princípio é difícil, tanto ele quanto o Luiz Araújo tem um problema muscular, isso diminui um pouco esse talento, porque o Arrascaeta é um dos caras muito importantes nesse sentido. Mas eu estou sentindo falta do seu like. O seu like, estou sentindo falta. Temos quase 1.500 pessoas simultâneas e menos de 300 likes. No mínimo 500 likes aqui para essa live, senão a gente vai fazer uma greve aqui com vocês de primeira. E a votação na enquete está aberta, continua aberta. Segunda final no Morumbi, dá favoritismo ao São Paulo contra o Flamengo? Empate técnico isso aqui, tá, gente? Em tempos de pesquisa de eleição, então, agora ficou ainda mais. Tá 49% a 51%. Não, 49%. Sim, 51%. Então, empate técnico. A galera está 100% equilibrada nessa votação aqui no chat. O Daniel mandando mensagens. Rafael, Matheus, Carmen, Elias. Muita gente que sempre participa com a gente também no De Primeira, que eu gosto de registrar. Sempre mandando mensagens aqui no nosso chat.
O empate técnico mostra o tamanho do equilíbrio. Para você que talvez não tenha visto, ontem foram definidos os mandos, 17 de setembro, a final no Maracanã, 24 de setembro, dia seguinte ao meu aniversário, só para deixar registrado, se você quiser mandar um presente, no Morumbi, São Paulo e Flamengo na volta. Vocês estão debatendo aqui, meus queridos PVC, André Hernan e Luiz Rose, o PVC falou dessa possibilidade do quarteto, né? Rames, Luciano, Lucas e Caleri. Me parece, eu acho que o Dorival já falou, o Hernan pode até me ajudar nessa, que ele vê características um pouco parecidas de algum desses jogadores para escalar todos eles juntos, né, Hernan? Jogadores que atuam mais por dentro, com exceção talvez do Lucas, que pode fazer por dentro e por fora também, mas são jogadores talvez de características similares, para colocar os 4 juntos fica mais complicado, Hernan? É muito difícil você imaginar, porque é aquela velha pergunta, quem marca nesse time, né? É um time que fica muito ofensivo e você fica descoberto. Ainda mais se você for pensar que o Pablo Maia é um jogador que pisa na área, é um jogador que chega para finalizar. Você tem o Gabriel Neves, que não é esse jogador que é um primor na marcação, é um jogador que tem essa característica assim, mas é um jogador de bola longa. Então, se você tiver 2 jogadores com essa característica, Pablo Maia, Gabi Neves e mais esse quarteto, quem vai marcar, né? E fora a questão de alguns jogadores que já têm um encaixe já muito bem definido dentro do elenco de São Paulo. Por exemplo, o Rodrigo Nestor, tão criticado no São Paulo, com o Dorival Júnior, o Dorival Júnior achou também uma posição nova para ele, jogando pelo lado do campo, fechando para o meio. Com o Rogério ele chegou a jogar de 10, com o Crespo ele chegou a jogar de 5. Então, assim, é um jogador que também se achou nesse lado de campo, cortando para o meio. É um jogador útil também. É um jogador que se entrega ao que é o pedido tático do treinador. Então, eu entendo que, assim, por mais que seja uma ansiedade do torcedor de ver o quarteto em campo, eu acho que pode ser uma hora, sim, de uma circunstância de jogo, sim, mas não para ser algo saindo jogando, um time titular com o quarteto. Pelo menos essa é a minha visão. O PV? E com o trio. Quem seria o trio, PV? Rames, Caleri e Lucas. E aí, sim. Hernan? E aí sobraria para o Luciano. Só que aí você colocando o Luciano no banco... Já tem sobrado um pouco, né, para o Luciano, né? Mas aí o Luciano é um jogador que tem moral com a torcida, que o cara que levanta do aquecimento, a torcida já começa a gritar, Luciano. O Luciano é um cara de personalidade. O Luciano não é um cara fácil. E aqui não é uma crítica negativa, é uma crítica positiva de um cara que quer sempre estar em campo. O Luciano vira a temporada como 10 e líder do elenco. Então, assim, não é fácil também você mexer nessa estrutura, não é fácil você mexer com um cara que já está há muito tempo. E um cara que, quando você teve essa mudança de perfil de elenco, todo mundo olhava para ele, e eu cansei de ouvir isso no bastidor do São Paulo, algo no sentido assim, queremos 11 Lucianos em campo. Então, como é que você vai tirar um cara desse do time? É complicado, é uma missão difícil para o Dorival. É verdade, eu vi essa frase. Essa era uma outra coisa que eu também falei depois da Sul-Americana, Hernan, talvez você que acompanha melhor bastante os bastidores de São Paulo, que era o seguinte, quando chegou o Lucas e quando chegou o Rames, tem jogador no São Paulo que participou daquela partida contra, no caso do Luciano, por exemplo, que pode, numa circunstância ainda hipotética, pode não sair na foto do título, né? Aquela famosa foto, que geralmente se bate a foto dos 11, tem cara que, se ele não sai na foto, pelo menos ele não começa o jogo. Então, assim, essa gestão de grupo, que talvez também uma coisa que o Dorival faz bem, eu acho que nessa coisa de apontar também o favoritismo, o papel do Dorival na gestão desse grupo, para deixar todo mundo ali, tem jogador de, por exemplo, o Rames, que chegou com cartaz, que chegou agora, é complicado você colocar um cara de 15, 20 dias, um mês, 40 dias do São Paulo, de titular numa decisão. Talvez, como é que o Dorival trabalha essa gestão também? Se o fator Dorival também não é um fator que coloca o São Paulo também avançando um pouco como favorito, porque ele também conhece muito bem esse elenco do São Paulo, do Flamengo, desculpe, é o atual campeão da Copa do Brasil, então ele conhece também o outro elenco, e ele conhece o elenco dele, como é que essa gestão que ele vai fazer também para, de repente, olha, para o Flamengo que eu conheço, é melhor jogar o Luciano,
Para o Flamengo que eu conheço, é melhor jogar o Rames. Para o Flamengo que eu conheço, vai jogar os 4. Então, eu vejo também nessa engrenagem, nos fatores que envolve essa final, eu vejo que o Dorival também vai ser um cara muito importante para decidir esse título também, avançando um pouco. E também, como é que você vê, né, essa gestão? Eu vejo que o Dorival ele tem feito uma gestão muito boa no elenco do São Paulo e ele tem trabalhado muito bem com essa questão do cuidado do Rames com o Lucas e a chegada dessas estrelas. E aí eu vou citar um exemplo que foi muito uma percepção minha, tá? No jogo contra o Corinthians, o Rames estava aquecendo, o Rames estava daquele jeito para entrar, era um jogo decisivo e tudo mais. Só que entram na posição ali que poderia entrar o Rames, Michel Araújo e Juan. E aí eu fiquei muito nítida, ficou muito nítida a sensação para mim que ele colocou os caras que já estavam com ritmo e caras que já vinham de um histórico de outras temporadas. Né? No caso do Michel Araújo nessa temporada e o Juan ganhando espaço nessa temporada. E aí no jogo seguinte contra o Botafogo pós-classificação, Rames já começa como titular. O Rames aqueceu durante o jogo inteiro contra o Corinthians no Morumbi e não entrou. Voltou para o banco tranquilo, sem fazer qualquer tipo de menção, comemorou a classificação no final. No jogo seguinte ele já aparece na lista como titular no jogo contra o Botafogo. Então, assim, eu entendo que o Dorival está sabendo muito bem mesclar o time e muito bem gerir esse elenco do São Paulo. Agora, PV, o Rosa tocou num ponto, acho que você também, desse São Paulo frágil fora de casa. No Brasileirão, nenhuma vitória. São 10 jogos, 5 empates e 5 derrotas. Tudo bem, final de Copa do Brasil, outra atmosfera. Esse ponto não é um alerta importante a favor do Flamengo, que pode fazer essa vantagem no Maracanã e, quem sabe, até criar uma atmosfera para o jogo da volta com uma vantagem consistente que possa definir a final, PVC? Eu acho que o São Paulo tem 5 derrotas e um empate nos últimos 6 jogos como visitante. O empate é contra o Flamengo. E a vitória antes, que está falando de 10 jogos sem vencer, no Brasileiro. Mas a vitória anterior a esses 6 jogos que eu citei, a vitória no Allianz Parque contra o Palmeiras. Que tem a ver com o que o Rosa está dizendo, que o São Paulo tem sido forte no mata-mata. Agora, eu acho que o Flamengo vai ser forte no Maracanã. Ele vai ser forte no Maracanã. Ele pode, se ele meter 3-0 no Maracanã, não tem jogo de volta. Né? Claro que eu estou aqui fazendo uma hipérbole, uma força de um exagero, mas depende do Flamengo fazer um jogo grande no Maracanã e forçar o São Paulo a ter que reagir de maneira diferente. Então, eu acho que preocupa sim o São Paulo não ter conseguido jogar fora de casa. Acho que é diferente no mata-mata, porque o São Paulo tem sido forte no mata-mata. O 2-1, depois do primeiro tempo, que não existiu contra a LDU, o segundo tempo foi bom e fez o gol que traz a decisão para São Paulo. A gente vai ver no Morumbi na quinta-feira como é que vai estar o clima do estádio de novo. Então, São Paulo tem uma decisão para jogar. Não acho que seja uma decisão com favorito. Eu tenho, desde a vitória sobre o Palmeiras, eu tenho a impressão que o São Paulo vai quebrar esse tabu da Copa do Brasil. Mas é São Paulo e Flamengo. Então, não é um jogo que tenha favorito nesse momento, na minha visão, por tudo que a gente está conversando. Agora, o São Paulo discute como ter um elenco, um time que possa juntar o máximo de talento possível. E o nome para permitir o máximo de talento possível é o Luan. O Luan está voltando a jogar num nível mais alto, mas aí você vai mexer na estrutura do time. Tem 20 dias para o Dorival resolver isso, e o Rosa tem razão. O Dorival vai ser muito importante nessa definição. Agora, o São Paulo, com essas críticas, PVC, Rosa, André Hernan, e o Flamengo nesse clima meio de incerteza. Os dois foram muito mal, né, na última rodada do Brasileirão. Foram muito criticados, inclusive, de forma justa. Como chega esse Flamengo? É meio imprevisível, né, Hernan? Projetar o Flamengo. Se hoje já está imprevisível, imagine daqui a 2 semanas. Como é que você vê o Flamengo com o São Paulo muito criticado? Não, e você vê o noticiário do Flamengo, o noticiário assim, Flamengo não vai ficar com o São Paulo para 2024. E aí, que tipo de resposta o treinador vai dar? Eu mandei até umas mensagens para algumas pessoas que estão no dia a dia com o São Paulo, no entorno do São Paulo, perguntando como é que o São Paulo recebe e vê uma notícia como essa. E a resposta foi extremamente protocolar, assim, foi um time grande como o Flamengo
Jorge entende que só vencendo para acabar com qualquer tipo de desconfiança. Um time grande como o Flamengo, a pressão sempre vai existir e nada como vitórias ou como vencer jogos para afastar esse tipo de situação. Então, para mim foi uma resposta protocolar, claro, evidentemente, mas assim, esse noticiário de você ter o ano que vem vai ser outro nome, outro treinador, já estão discutindo nomes, né, no conselho, aquela coisa toda, o bastidor pegando fogo, aí você não tem 2 jogadores importantes. Para mim, o principal jogador hoje não é nem do futebol brasileiro, para mim é do futebol sul-americano, que é o Arrascaeta, e um Flamengo que tem muito foco de crise fora de campo, festa de Gabigol, torcida que vai no aeroporto xingar, enfim, é muita crise para se gerir no momento de uma final de campeonato. Então, assim, não tem como você focar 100% dentro de campo no momento em que você tem tanto foco de crise. Ou você dá uma volta por cima muito grande, ou simplesmente você vai ver um título importante escapar pelas mãos. Mas nessa hora, PVC, o time não pode se juntar para dar essa resposta? Pode, é o que eu estou dizendo. O time tá muito incomodado com essa história. O elenco está muito incomodado com essa história de que o elenco é time sem vergonha. Está muito incomodado com isso. Porque o entendimento é de que não é por falta de compromisso do elenco. Dentro do elenco se fala isso, se comenta isso. Então, o Flamengo vai ter reação. O Flamengo não vai ficar nesse marasmo. Outra coisa que é muito... Os bastidores dos clubes brasileiros são muito curiosos. E nesse caso, especificamente do Flamengo, você dizer em agosto que o São Paulo não vira o ano é precoce. Vou dar um exemplo do quê? Assim, sempre cometendo exageros aqui. Vamos lá. O Flamengo está 15 pontos abaixo do Botafogo. Se o Flamengo ganha do Botafogo sábado, a distância é de 12 pontos, faltando 16 jogos. A maior virada do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos foi de 13 pontos, faltando 15 jogos. E quem virou foi o Flamengo. Então, por que o Flamengo não pode imaginar, embora seja difícil, que ele possa virar, ele que já virou 13 pontos em 15 jogos, por que ele não pode virar 12 pontos em 16 jogos? Então, como é que você vai dizer Sampaoli não vira o ano que vem? E se não acredito que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Não acredito. Mas e se o Flamengo for campeão brasileiro da Copa do Brasil? Aí você ajoelha e pede perdão para o São Paulo? Então, tem coisas que são muito, muito duras de se dizer, de se determinar há tanto tempo. Nós estamos em agosto. Amanhã é aniversário do Gabigol. O Gabigol faz aniversário. O Gabigol nasceu no mesmo dia que eu, com o ano invertido. É engraçado. Então, assim, não dá para determinar o que vai acontecer. Acho que o Flamengo pode ganhar no Brasil. E a situação fica diferente. Aí alguém vai dizer, mas o São Paulo largou o brasileiro depois da Copa do Brasil, igual foi o Dorival Júnior no ano passado. Agora, que o destino é curiosíssimo, né? Colocar o Dorival no São Paulo, frente a frente com o Flamengo, para decidir a Copa do Brasil, um ano depois ele ter sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e demitido, o destino é realmente curioso. O mundo é redondo, diria até um terraplanista. São as voltas que o mundo não gira, ele capota no mundo do futebol. Capota, exatamente isso. E existe uma... Só que assim, o PVC, realmente, não dá para menosprezar o elenco do Flamengo, que é fortíssimo. Só que às vezes tem uma situação muito interessante, assim, eu peguei e fiz o dever de casa a semana passada, e eu não consigo contar nesta mão aqui 5 jogos que o Flamengo fez bem ao longo dessa temporada. E o Flamengo perdeu todos, né? Você pode falar, não, mas pode ganhar, pode. Mas o histórico mostra que esse elenco, já outra discussão também, né, PVC, Hernan e Razan, se também não é hora de fazer uma oxigenação nesse elenco. Não vai ser feito agora, porque não dá, né? Mas esse elenco, às vezes eu olho o Flamengo tentando achar uma partida que o Flamengo fez bem, seja com o Vitor Pereira, seja com o Sampaoli, e eu não consigo encontrar elementos que corroboram, que mostram que esse elenco vai chegar contra o São Paulo
e vai conseguir dar a virada. O PVC está certíssimo. O Flamengo é uma camisa pesada, tem um dos melhores elencos do Brasil, se não o melhor, mas ao longo do ano não vejo força suficiente para esse Flamengo se juntar ali e falar, gente, vamos chegar lá contra o São Paulo, vamos vencer a primeira aqui de qualquer jeito, e vamos chegar no Morumbi. Há um clima ali, uma coisa assim que não traz essa confiança. Porque qual partida, assim, repito, o Flamengo fez bem no ano? Sei lá, aquela contra o Fluminense, que ele atropelou no primeiro jogo da Guanabara, ou da final, não me recordo agora. O primeiro tempo, o Flamengo contra o Fluminense... Eu acho 0x0 contra o Fluminense... E a vitória na classificação, naquele segundo jogo lá contra o Fluminense também, nas oitavas ou nas quartas, né? Também na Copa do Brasil. Enfim, não vou dizer que eu ficarei surpreso, mas o histórico do Flamengo ao longo deste 2023 mostra que é preciso ir além da questão técnica, e já falou muito aqui sobre direção e também sobre a oxigenação desse elenco. Já falaram, vi estatísticas do Gabigol, que o Gabigol já não chuta mais como o Pedro também já não consegue jogar, o Bruno Henrique voltou, o Arrascaeta é um jogador que eu acho fantástico, já com a terceira ou quarta contusão dele ao longo dessa temporada, pode ser que nem chegue na final, certo? Então, assim, são muitos fatores que mostram que o Flamengo não está no momento daquele Flamengo que estava no ano passado, com esses mesmos jogadores, que quando começou o ano, pinta de favorito, depois foi jogar contra o Palmeiras e perdeu, enfim. É muito foco negativo ali que mostra que o time não tem essa pegada para chegar e dizer que vai chegar contra o São Paulo e vai ganhar essa decisão. Mas, como dizia André Hernan, futebol é uma caixinha de surpresas. Essa é nova. Imprevisibilidade do futebol, porque se a gente agora não tem certeza de como é que vai ser esse Flamengo, imagina daqui a 15 dias, a coisa tem mudado muito de semana para semana, e principalmente se vai ter o Arrascaeta ou não, e o Luiz Araújo ou não, além de como é que o São Paulo vai comandar esse trabalho nas próximas semanas. Razan, desculpe te cortar, mas o histórico, você vê, a gente todo ano fala, agora vai o Flamengo, agora vai. Esse ano foi decepção atrás de decepção no Flamengo, embora o presidente Rodolfo Landim tenha confirmado, como o PVC já disse, junto com a nossa Luísa aqui mais cedo, de que o São Paulo será o técnico nas finais da Copa do Brasil, mas o clima é cheio de problema no bastidor, a gente tem acompanhado. Ele disse que é óbvio, porque você faz a avaliação no final do ano. Só que o Flamengo trocou de técnico todo meio de ano, desde 2019, quando o Landim assumiu a presidência. Então não é tão óbvio assim. Rosa, muito obrigado pela participação com a gente, viu? Obrigado a todos, saudades, um abraço afetuoso a todos aí. Prazerzaço. Obrigado aí, gente. Abraço virtual ao nosso Luiz André Rosa. Descobrimos hoje mais uma desse querido jornalista e companheiro aqui e colunista também do UOL Esporte.